Nós vamos ler a partir do verso 1, essa história já bem conhecida de todos nós. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamavam ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e de Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Você certamente já me viu ministrar sobre essa passagem, sobre esse texto, sobre Débora, sobre Jael. Eu tenho uma desconfiança que se eu tivesse mais 2 filhas, eu ia colocar o nome de uma de Débora, outra de Jael. Porque como eu respeito e admiro essas mulheres. Débora, o nome Débora significa abelha. Olha que interessante. As abelhas não param de trabalhar. As abelhas trabalham uma vida toda. Elas são incansáveis. E elas produzem mel. Deixam um legado doce. Trabalham incessantes para adoçar a vida de alguém. Interessante o nome de Débora significar abelha. E Débora viveu no tempo dos juízes, quando não existiam reis em Israel. Então os juízes, na sua maioria esmagadora, homens, eles decidiam sobre as causas do povo de Israel. Eles julgavam as causas do povo, davam sentenças, firmavam alianças, davam direção ao povo, ensinavam a palavra de Deus. Era isso que os juízes faziam. Mas me chama a atenção a descrição de Débora. Eu acho tão interessante umas pessoas que leem a Bíblia superficialmente, conhecem a Bíblia superficialmente e acusam a Bíblia de ser um livro machista. Débora é evidência de que Deus não é machista. Num tempo onde os homens eram juízes sobre Israel, Deus convocou Débora. E Débora não era solteira. Deus podia ter convocado Lapidote, mas Deus chamou Débora. E é tão interessante que o texto descreve profetiza, ou seja, fala em nome do Senhor, esposa de Lapidote. É tão interessante que eu descobri estudando que Lapidote tem o mesmo significado de Helena. Lapidote significa tocha. Olha que interessante isso. Lapidote significa tocha, e esse era o marido de Débora. Por que será que no texto bíblico está dizendo que Débora era profetisa, mulher de Lapidote? Porque mostrou claramente que Débora foi enviada por Deus e estava com o seu ministério debaixo da autoridade de seu marido. E é tão interessante também que o texto diz que Débora
ela atendia debaixo da tamareira. Por que será que Débora atendia debaixo da tamareira ou da palmeira? Umas versões falam palmeira, outras falam tamareira, de Débora. Tinha até o nome dela. Era tão costume dela atender ali que a tamareira tinha o nome dela. A tamareira de Débora. Haviam tendas. As pessoas não viviam ao ar livre. Haviam tendas, haviam construções, edificações. Isso mostra a sabedoria de Débora. Débora não atendia só mulheres. Débora decidia sobre questões de todo o povo. Então ela atendia ao ar livre. Não havia nenhum jeito de armarem, de dizer, Débora falou isso, Débora falou aquilo, porque o que ela estava falando, ela não estava escondendo de ninguém. E outra, ela fugia da aparência do mal. Porque se ela tinha que se assentar com homens para decidir sobre questões entre homens, ela estava ali e sendo vista por todo mundo que passava. Uma mulher que fugia da aparência do mal. Aí dá para entender porque que Deus levantou Débora como juíza em Israel. Era uma mulher que tinha sabedoria e ela não infringiu os preceitos que o próprio Deus colocou. Então por isso que o texto diz: mulher profetiza, mulher de Lapidote, que despachava debaixo da tamareira de Débora. Ela atendia as pessoas debaixo da tamareira de Débora e decidia as questões. O povo de Israel havia tomado um caminho, e quando a gente vai acompanhando a história de Israel, a gente vê claramente o povo se desviando do propósito. E todas as vezes que o povo se desvia do propósito, o inimigo avança sobre o povo. A maldade começa a imperar, a injustiça toma conta. Qualquer semelhança com os nossos dias de hoje terá sido mera coincidência. Quando nós nos distraímos como igreja com muitas coisas sem importância, a injustiça começa a reinar. E havia 20 anos que o próprio Deus, o texto diz que o próprio Deus havia enviado juízo, sobre Israel, permitindo que o povo fosse oprimido pelas mãos de Jabim e de Canaã, que reinavam em Azor. Gente, quando o texto diz que Jabim oprimia o povo com seus carros de ferro, algumas traduções dizem assim: violentamente, o povo era violentamente oprimido. Então, imagina uma situação onde as mulheres eram estupradas. Imagina uma situação onde crianças eram mortas, homens eram assassinados a sangue frio. Era essa situação de opressão do povo sobre Israel, por causa da desobediência de Israel. Mas Deus deu um basta, por causa do clamor. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Gente, quando fala de 20 carros de ferro, fala de poderio militar. Então não dava para os homens de Israel, o exército de Israel, ir contra um carro que tinha um poder, ir contra um rei que tinha um poderio militar muito mais elevado. Então, se a gente fizer uma comparação hoje, olha o reino das trevas, diante dos nossos olhos, a gente escuta as notícias, a gente vê o que está acontecendo, a gente pensa: uau, eles têm a mídia, eles têm as artes, eles têm Hollywood, eles têm uma indústria de discipulado das trevas, de influência das trevas. Uau, são 900 carros de ferro. E a gente olha para o poderio de Satanás, nesse tempo que se chama hoje, e a gente se sente intimidado. Então o que resta? Clamar ao Senhor. O que foi que Israel fez? Clamou ao Senhor. Igreja, é tempo de nós nos posicionarmos e clamarmos ao Senhor. A gente fica indignado, mas continua assistindo a televisão. Que absurdo, né? Nossa, olha essa cena, gente. Olha aqui, ó. Olha que absurdo. Mas a televisão está ligada.
A gente fica indignado, mas a gente não faz absolutamente nada. Não, a gente faz uma coisa, a gente vai para o Instagram xingar. Muda alguma coisa? Nada, só põe lenha na fogueira. Os crentes vão tudo para o Instagram, para o Facebook dizer, estamos indignados. Hashtag um novo tempo, hashtag muda Brasil, hashtag, sabe? É tempo da gente começar. Tá ruim, desliga a televisão e dobra o seu joelho, põe a boca no pó e fala: Senhor, muda a nossa sorte, muda a nossa história, destitui os inimigos dessa nação. Senhor, põe por terra os planos de Satanás. Senhor, levanta aqueles que querem estabelecer a justiça, mesmo se eles não te conhecerem, que eles sejam o teu instrumento, que eles sejam a tua ferramenta. Mas a gente fica, eu acho aquilo, eu acho isso. Tô nem aí, o que você acha? Agora, quando uma filha de Deus dobra o joelho e começa a orar, bem, aí a conversa muda um pouquinho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Gente, é o povo de Deus que está precisando se converter. Nós somos indesculpáveis porque a gente tem a palavra de Deus e a gente não vive. E a gente fica falando do brinco do outro, do homossexual, o trans, o pi, o paz, o multi. Gente, se a gente se preocupar em combater o próprio pecado, a gente ainda vai ter tempo para hidratar o cabelo. Mas a gente não combate o nosso e fica querendo resolver o pecado do outro. Não, santifica a sua vida, combate o seu pecado e dobra o seu joelho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, a gente vai diante de Deus carregando o outro pelo cabelo. O outro que nem conhece Jesus. Você vai esperar que uma pessoa que não encontrou Jesus tenha a revelação da graça, de santidade? Oh Deus, olha meu marido. Oh Deus, olha minha filha. Oh Deus. Para eles você fala: Senhor, tem misericórdia, revela-te a eles, mostra a tua salvação. Agora para mim, Senhor, Senhor, vem cá, põe a tua mão aqui, tira esse orgulho fedorento de cima de mim. Senhor, tira essa inveja que eu não consigo parar de sentir. Senhor, me guia pelo caminho que o Senhor quer que eu deva andar. Pai, salva a nossa nação, transforma essa nação, muda a nossa nação através de mim. Começa em mim, que eu seja uma cidadã brasileira diferente, transformada, que eu seja uma profetisa nas ruas dessa cidade, nas ruas desse estado, nas ruas dessa nação. Deus encontrou Débora e Deus disse a Débora: o povo clamou, eu escutei, e eu vou dar a vitória nas mãos de Baraque. Convoca os homens. E Débora convoca os homens e ela fala com Baraque: o Senhor mandou ir. Ela mandou chamar Baraque, no verso 6, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Tinha 10.000 homens, mas mesmo assim era uma batalha pesada. Então o que aconteceu? Caiu chuva do céu. Deus mandou chuva e os carros atolaram. Deus manda recurso, Deus manda solução. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não interessa o poderio militar do inimigo, não interessa se eles têm a mídia, a tecnologia, a ciência, não interessa se eles têm Hollywood, não interessa. O Senhor continua sendo Deus.